Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da Valorama, 10 minutos de economia. Hoje, quarta-feira, dia 7 de dezembro de 2022, e hoje sim é dia de Copom aqui no Brasil e também vamos falar um pouco sobre a situação econômica da Europa. E como de praxe, do seu lado direito da tela, dos nossos analistas aqui da casa, Felipe. Bom dia, Felipe, tudo tranquilo? Antes de nós continuarmos com os assuntos principais, temos o nosso calendário econômico, não é mesmo? Bom dia, pessoal. Bom dia, Jada. Isso, Jada. Vamos falar aqui um pouquinho. Tivemos alguns dados não tão relevantes, né, mas remete a como é que está a economia ao redor do mundo. Suíça, taxa de desemprego ficou no esperado, 2%, e um pouco acima do mês anterior, que havia sido 1,9%, aumentando o desemprego na Suíça. No Reino Unido, tivemos os índices de preço de imóveis, Halifax, referente a novembro, ficou em menos 2,3%, era aguardado menos 0,2%, e o dado anterior havia sido menos 0,4%, né? Caindo aí o preço dos imóveis lá no Reino Unido, mostrando aí que está tendo menos demanda pelos imóveis. Produção industrial na Alemanha, referente a outubro, ficou em menos 0,1%, era aguardado menos 0,6%, e o dado anterior havia sido 1,1%, ou seja, ficando aí abaixo, melhor que o esperado, né? Subindo um pouquinho e quase ali próximo à estabilidade da produção industrial na Alemanha. A Alemanha que está, a gente vem reportando aqui sempre dados e está melhorando bastante a economia lá. Tivemos também aqui no Brasil o IGPDI, que ficou, o Índice Geral de Preço de Disponibilidade Interna, que ficou deflacionário em 0,18% no mês e acumulando alta de 4,71% no ano e 6,02% nos 12 meses, né? Chegando próximo da meta, né, Jada? Nossos índices inflacionários aqui no Brasil. A meta para esse ano, vamos colocar aí 5, 6% mais ou menos, que é com a margem de erro, né? A meta daqui no Brasil é 3%, mas aí com a margem de erro de 1,5 percentual, 4,5%, contando que tivemos vários fatores que influenciaram aqui no Brasil nessa questão da inflação, está aí mais ou menos dentro da meta. Zona do euro, PIB trimestral 0,3%, era aguardado 0,2%, crescendo mais do que o esperado. E no acumulado de 12 meses, o PIB está em 2,3%, era esperado 2,1%, ficando aí 0,2% acima, também dado positivo aí para a zona do euro. Variação do emprego também na zona do euro ficou em 0,3%, era aguardado 0,2%, e o dado anterior havia sido 0,4%, né? Base trimestral. No acumulado de 12 meses, o índice está em 1,8%, era aguardado 1,7% e caiu aí em relação ao último trimestre, que havia sido 2,7%, né? Ou seja, aumentando o desemprego na zona do euro. De dado econômico foi isso, Jada. Perfeito, obrigado, Felipe. Bom, então, dando continuidade, antes de nós continuarmos, obviamente, não deixe de curtir a nossa página, fazer a subscrição dela e também curtir o nosso vídeo dando aquele like. Dúvidas, questionamentos, só botar no comentário do vídeo, né, que estaremos retornando na sequência. E não menos importante, não deixe de compartilhar esse vídeo com seus amigos, familiares, pessoas que queiram saber mais sobre o mercado financeiro. Pois bem, vamos então ao que interessa, como dizem. Pedir só por gentileza para compartilhar a tela. Como que vamos ver como que o mundo está? Vamos dar um rápido giro pelo mundo para ver como que está se comportando. E hoje nós vemos que todos os mercados estão no patamar negativo, né? Um que outro país que está num patamar mais tranquilo. E nós vimos também isso pelo índice do medo, onde consta que está no patamar ainda ganancioso de 59, mas abaixo do que estava até ao decorrer dos últimos dias. O índice do VIX, que é o índice do medo, hoje está subindo 2%. Então, o mercado está meio assustado, talvez com alguns fatos, algumas situações que estão ocorrendo aí. Não sei, alguns investidores podem estar meio preocupados com algo que ainda nós não estejamos cientes, né? Então, apenas precaução. Ou, inclusive, pode ser um respiro técnico, né? Quanto ao índice DXY, nós vemos que o dólar está caindo, 0,50% a nível global, o que acaba sendo bom para nós aqui no Brasil. E quando nós falamos em Brasil, nós vamos ser hoje é dia de Copom, inclusive. Hoje o juro no Brasil, apenas vou voltar aqui. Hoje o juro no Brasil está em 13,65%, se nós analisarmos esse gráfico, com uma inflação de 6,47%, inflação sob controle. E há uma expectativa, né, segundo esse gráfico, do que exista a manutenção dos 13,75% para a reunião. Hoje, ao final do dia, nós teremos essa informação. Mas, digamos, efetivamente no dia de amanhã, né?
Então, há essa expectativa aqui no Brasil. Eu diria que esse é o principal dado aqui no Brasil que nós teremos no dia de hoje. Quanto ao nível de mundo, nós temos a questão do petróleo Brent, que hoje está próximo da estabilidade, a $80. E sobre os dados da Europa, que o Felipe acabou de pontuar, nós temos algumas informações aqui também que são importantes, são relevantes. Teve o PIB, né, para o terceiro trimestre agora desse ano, na zona do euro, que veio levemente melhor que o esperado. O esperado crescimento de 2,1 veio de 2,3, o que acaba sendo bastante positivo para a região. E, claro, hoje falar da Europa, nós falamos muito dos Estados Unidos, né? A Europa, a situação já não estava legal, e só que ela se manteve assim sem maiores novidades nos últimos dias. Teve a questão dos conflitos que ainda continuam, teve a questão energética que ainda acabava por se proliferar nas notícias. Nós temos algumas outras informações aqui, porque obviamente quando nós vemos o PIB vindo acima do esperado, que no caso é uma estimativa, não é o oficial ainda do terceiro trimestre, mas mesmo assim já é um dado positivo para a região. E nós temos outras informações aqui que também nós temos que prestar bastante atenção. Na Alemanha, quando a chamada inversão da curva de juros, que nos Estados Unidos já está ocorrendo, o que é isso? Quando o juro futuro ele é mais baixo que o juro curto, ou seja, o juro de 10 anos ele é muito mais baixo do que o juro de 2 anos. Então, uma expectativa de que esse juro ele tende a cair ao longo do tempo. Isso não é muito positivo porque demonstra desaquecimento econômico. Na Alemanha, nós estamos presenciando um fator parecido com esse que já está ocorrendo nos Estados Unidos, que é de uma possível recessão quando isso acaba ocorrendo. Outras informações aqui também, que é sobre a balança de pagamentos do Banco Central europeu, ia falar alemão, mas não tem nada a ver com alemão. O Banco Central Europeu, onde também está começando a enxugar o dinheiro na economia, a enxugar as dívidas ou seja, menos dinheiro na praça, menor atividade econômica. Aos poucos nós percebemos isso e houve uma queda significativa nesse percentual nos últimos dias. E aqui para finalizar também, a ordem nas indústrias alemãs também teve uma queda considerável, se nós considerarmos aqui. Claro que houve o período da recessão econômica, da crise imobiliária de 2008 aqui, logo aqui na sequência na crise do coronavírus, e agora nós estamos com a atividade industrial, a ordem de bens também num patamar aí que eu diria que exige cuidados, né? Todo investidor deve tomar cuidado com isso, mas já demonstram um desaquecimento nesse sentido. Então, tem algumas informações um tanto descasadas na Europa, é o que nós podemos verificar no dia de hoje. Mas vamos voltar para o Brasil. Felipe, passo para você agora. Essa questão já da Europa, acho que cada país está seguindo uma agenda, né? Uma agenda própria. A gente vê que alguns países estão melhorando, alguns países não pioraram tanto, né? Espanha mesmo ficou ali estável. A Alemanha caiu bastante no começo da crise, mas depois melhorou mais rápido. A Alemanha está reportando dados melhores. Reino Unido também não caiu tanto, começou a cair um pouquinho agora, mas ali próximo à estabilidade econômica, digamos assim. E a zona do euro reporta o dado na média, né? Como está vindo. Aí já vê crescimento no PIB, apesar da Uhum. inflação estar altíssima lá, né? Não está em patamares recorde, mas vamos ver aí ao longo do tempo, eu acho que vai se estabilizar essa situação. Vai ter que Lá se na- estabilizar, né? não tem para onde correr, né? Mas vamos lá. Pode compartilhar a tela, por favor? Vamos falar aqui de Brasil agora. Nossa bolsa está caindo 0,35% no momento. Brasil Foods, vamos falar das altas aqui primeiro. Brasil Foods subindo 4%, Ezetec subindo 2,7%, Elet subindo 2,17%, Engie subindo 1,87% e Elet 6, a outra da Elet, vamos falar de Copel aqui, Copel subindo 1,66%. No lado da baixa temos Carrefour caindo 2,25%, Vale caindo 2,20%, pesando aí no Ibov, pesando 470 pontos no Ibovespa, Vale. Pão de Açúcar caindo 2,14%, Raia Drogasil caindo 2,12% e Açaí caindo 2%. O Ibovespa aqui, né, graficamente, fez gráfico diário aqui, né? Fez um recuo aqui nesse fundo que foi testado ontem, né? Ontem, anteontem, já foi testado aqui 109.200, 109 mil pontos.
foi lá nesse mesmo patamar e já está retornando para alta. Vamos ver como ele vai reagir aqui nessa média de 200. Para o dólar futuro ontem caiu um pouquinho, testou aqui o fundo, já retornou, mas hoje já vem caindo aqui novamente, querendo perder fundo aqui na região dos 5,24. Mas 5,20 está logo aqui, é um suporte forte que deve ter uma reação compradora nesse patamar aqui dos 5,20 para o dólar. É isso, Jada. Perfeito, obrigado, Felipe. Bom, pessoal, então eram esses os principais destaques agora pela manhã. Nós agradecemos bastante a atenção, a audiência. Voltaremos ao final do dia, juntamente com o Wendel, também trazendo todos os destaques que nós tivemos ao decorrer desta linda quarta-feira. Então, desejamos a todos um excelente dia com excelentes negócios. Até mais.